todas, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, chamo-me Célia Lopes. Espero que este vídeo vos encontre muito bem e cheios de energia. Bem, no vídeo de hoje vou dar sequência mais uma vez a alguns conceitos introdutórios de Teoria Geral do Direito Civil iniciados em vídeos anteriores. Assim, portanto, verão abordados distinção entre declaração negocial expressa e declaração negocial tácita, o valor do silêncio como meio declarativo e, por fim, declaração negocial presumida, a distinção entre declaração negocial presumida e declaração negocial ficta. Sem mais delongas, vamos então começar. Relativamente ao primeiro ponto deste vídeo, que é a distinção entre declaração negocial expressa e declaração negocial tácita, é muito importante ter presente que os negócios jurídicos realizam primeiramente uma ampla autonomia privada na medida em que, quanto ao seu conteúdo, vigora sempre o princípio da liberdade negocial, como prevê o artigo 405 do Código Civil. Quanto à forma, que é o lato sensu, é igualmente reconhecido pelo ordenamento jurídico um critério de liberdade, que é então o princípio da liberdade declarativa, como prevêem os artigos 207 e 209 também do Código Civil. Portanto, o critério da distinção entre a declaração tácita e expressa, consagrada pela lei, nos termos do artigo 217 do Código Civil, é então proposto pela teoria subjetiva, isto é, declaração expressa, que é quando feita por palavra, escrito ou quaisquer outros meios diretos, frontais, imediatos de expressão da vontade, e é tácita quando, por exemplo, quando do seu conteúdo direto se infere um outro, isto é, quando se destina, por exemplo, a um certo fim, mas implica e torna cognoscível a latere. Isto é, um autorregulamento sobre outro ponto, quando, por exemplo, se deduz de factos que, com toda a probabilidade, a revelem. Portanto, em conformidade com o critério de interpretação dos negócios jurídicos consagrado no Código Civil, nos termos do artigo 236, deve entender-se que a contludência de um determinado comportamento no sentido de permitir concluir à latere um certo sentido negocial. Não existe a consciência subjetiva por parte do seu autor desse significado implícito, bastando para tal que, objetivamente, de fora, numa consideração de coerência, ele possa então ser deduzido do comportamento do declarante. E a possibilidade de um negócio formal ser realizado através de declaração tácita está expressamente reconhecida nos termos do artigo 217, número 2, também do Código Civil. Agora, passando para a temática do valor do silêncio como meio declarativo, importa sublinhar que aqui trata-se principalmente de saber se o silêncio pode ser considerado como um ato concludente, isto é, declaração tácita, no sentido de aceitação de propostas negociais. Portanto, o Código Civil, nesta temática, resolve o problema no artigo 218, estabelecendo que o silêncio não vale como declaração negocial, a não ser que esse valor lhe seja atribuído por lei, convenção ou então uso. Portanto, o silêncio é, no fundo, em si mesmo insignificativo e quem cala pode comportar-se desse modo pelas mais diversas razões, pelo que deve considerar-se irrelevante sem dizer sim nem não. Um comportamento omissivo. De outro modo, ao enviar ao trem uma proposta de contrato, estaria a criar-se o ónus de responder, a fim de evitar a conclusão do negócio, o que viola a ideia de autonomia das pessoas. Afasta-se aqui então a ideia de que o silêncio vale como declaração quando o silenciante podia e devia falar. Portanto, no fundo, não seria isento então de dúvidas quando é que alguém podia e devia falar. O silêncio aqui não tem qualquer valor como declaração negocial, em princípio, e não é eloquente. Assim, só deixará de ser assim quando a lei
uma convenção negocial ou uso lhe atribuam. Não basta, portanto, ter-se estabelecido um dever de responder. É sempre necessário que resulte da lei, da convenção ou ainda de um uso que a ausência de resposta tem um certo sentido. Agora, passando para o último ponto deste vídeo, que é então a distinção entre declaração negocial presumida e declaração negocial ficta, importa em primeiro lugar referir que a declaração negocial presumida tem lugar sempre em situações em que a lei liga a determinado comportamento o significado de exprimir uma vontade negocial em determinado sentido, podendo-se iludir-se tal presunção mediante prova em contrário, como podemos ver nos termos do artigo 350, números 1 e 2 do Código Civil, enquanto que a declaração negocial ficta tem lugar sempre que a um comportamento seja atribuído um determinado significado legal tipicizado, ou seja, sem admissão de prova em contrário, isto é, presunção iuris et iuri ou absoluta ou irredutível, como prevê o artigo 350, número 2 também do Código Civil. Por fim, o regime, a regra, é o de as presunções legais poderem ser ilididas mediante prova em contrário, só deixando de ser assim quando a lei o proibir, conforme o artigo 350, número 2, também do Código Civil. Portanto, podemos concluir que, salvo os casos excepcionais consagrados na lei, as presunções legais são presunções tantum iuris. E voilà, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado. Como digo sempre, se ainda não subscreveram no início do vídeo, aproveitam para fazer a vossa subscrição, ativem o sininho de forma a estarem atentos e a receberem todas as notificações de novos vídeos no canal. Partilhem com quem acharem que deva ver este vídeo, e partilhar conhecimento é sempre bom e nunca é demais. Portanto, comentem, deixem aqui sugestões de futuros vídeos. Muito obrigada. Vemo-nos no próximo vídeo. Como digo sempre, cuidem-se e aproveitem o agora. Fiquem bem.